Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formalicei e hoje a gente vai dar sequência no nosso projeto de gestão de mão de obra, né? Então esse é um projeto bem grande, a gente já fez bastante coisa aqui, a gente saiu lá do rascunho, tá? Então tem muito detalhe, tem muita estrutura e a gente está fazendo uma mecânica que você consegue fazer mesmo que você seja aí o iniciante, tá? Então vou deixar aqui em cima o link para as aulas anteriores, né? Para a playlist com todas as nossas aulas desse projeto, para você poder acompanhar desde o começo, entender tudo que a gente está fazendo, a gente está explicando linha por linha, técnica por técnica que a gente está utilizando aqui, tá? A gente saiu lá do nosso escopo do projeto que a gente fez um bloco de notas, passamos pelo Canva, passamos por um monte de coisa. E agora a gente está montando aqui a nossa estrutura, né, então, do nosso sistema. A primeira guia que a gente fez, né, foi a guia aqui de funcionários, que foi a que mais tomou tempo aqui da gente, digamos assim, porque é onde tinha um maior número de informações para a gente poder trabalhar, né. Então a gente fez aqui o cadastro de funcionários, cadastro de turnos, o cadastro aqui da matriz de flexibilidade aqui no nosso sistema e também aqui a programação de férias e folgas, né? Depois a gente fez aqui, a gente terminou na aula passada, a parte de maquinário, onde a gente criou essa estrutura aqui de maquinário, onde a gente montou aqui esse layout, né? E também aqui já a mecânica de um formulário secundário, onde a gente faz tanto o cadastro, quanto o filtro, quanto a exclusão e edição de nossos itens. Então a gente consegue fazer tudo isso aqui na nossa base de dados, já está tudo pronto. Tá? Qual que é o passo de hoje? Né? Hoje a gente vai trabalhar aqui com a parte da nossa gestão de ordens de serviço. Tá? Então aqui essa parte em si, o que a gente vai ter aqui na gestão de ordem de serviço? Primeiro passo, eu preciso conseguir emitir, né, um layout ali de ordem de serviço. E uma coisa que acontece bastante em muitas situações você precisa que essa ordem de serviço ela também seja impressa, né? Então, porque lá na empresa às vezes nem todo mundo está com acesso a um computador ou coisa do tipo. Então às vezes é mais fácil você ter um formulário que a pessoa possa preencher manualmente ali e depois você só fazer o upload disso para sua base, né? Então muitas vezes quando eu trabalhava com um laboratório de metrologia a gente tinha uma estrutura um pouco parecida também. A gente tinha uma ficha e essa ficha a gente deixava impressa e aí, quando a pessoa fazia a entrega, a pessoa que recebia isso fazia ali um input no sistema, porque nem todo mundo tá com tem esse acesso ou tem no momento ali a condição de fazer isso. Então a gente vai ter essa possibilidade aqui também da pessoa poder fazer impressão ali de algumas cópias desse formulário. Tá? Então a gente vai fazer essas duas estruturas. Vai ter o formulário físico e o formulário eletrônico para esse preenchimento. Tá? Mas antes de mais nada eu preciso saber o que eu vou preencher. Né? Então quais são as informações que eu quero guardar para essa minha ordem de serviço. Tá? Então para isso eu vou fechar aqui nosso user form. Eu vou lá para o Excel um pouquinho. Né? E aqui eu tenho então, né, a parte de funcionários, a parte de flexibilidade, a parte de resumo da matriz de flexibilidade em si, que é o que aparece lá pra gente. Aqui a parte de folgas, né, e a parte do maquinário, que é onde a gente fez esses cadastros todos, tá? Próximo passo agora então é a gente criar uma nova aba onde a gente possa guardar todos os dados que vêm das suas ordens de serviço. Tá? Então vou criar aqui uma aba nova, vou chamar aqui de ordem. Tá, então de ordens, pode ser ordens de serviço, OS, qualquer coisa do tipo, eu chamo aqui de ordens mesmo. Tá? Eu vou pegar aqui um ID, só para pegar essa formatação e vou trazer para cá. Tá? E aí o que eu vou criar aqui? Primeiro, toda ordem de serviço, é importante que ela tenha uma codificação. Né? Então isso agora não só para o seu sistema, mas também para você poder fazer uma gestão, uma avaliação dessas ordens de serviço depois. Tá? Então isso é importante. Tem que sair lá com um número sequencial, ela tem que ter um código para depois você poder voltar a buscar isso. Eu falo por experiência, muitas vezes, como eu disse, eu trabalhava com situação parecida com isso, e você quer voltar, você quer buscar, quer entender o que está acontecendo, e esse código que vai te ajudar. Então eu vou chamar isso daqui de ordem de serviço, né? Então de OS ali, que vai ser esse código, e dessa vez, diferente do que a gente fez lá no maquinário, diferente do que a gente fez aqui no item da folga e assim por diante, agora isso daqui vai ser preenchido de forma manual. Por quê? A empresa ela tem a sua própria codificação, né? E ela provavelmente já tem histórico de alguma questão. Então, seja por ano, por mês, por qualquer tipo de codificação que a empresa usa. Então isso vai dar liberdade para a pessoa poder fazer isso de forma mais livre, tá? Sem ela precisar ficar seguindo ali uma regra fechada que você criou no seu sistema, que às vezes não vai atender a necessidade daquela empresa em si. Tá? Então esse é o primeiro ponto que a gente vai deixar, isso aqui vai ser livre, tá? Depois disso, então depois que você criou essa ordem de serviço, é importante que a gente tenha ali uma data, né, de criação, tá? Então criar data de criação. Então
que seria a data que você recebeu essa ordem de serviço, que chegou isso daqui para o seu departamento, tá? Outra coisa que eu vou separar é o seguinte: eu quero entender da onde que estão vindo essas ordens, né? Quem são ali os departamentos que mais fazem ordem de serviço, que mais trazem solicitações de trabalho, digamos assim, e quem são as pessoas que fazem isso. Por que isso é importante? Quando você está trabalhando ali com gestão de demanda de trabalho, é importante você entender de onde essas demandas mais estão vindo, para você começar a entender padrões, né? Então isso vai trazer para você uma visão de se você tem sazonalidade no trabalho, se tem alguma questão que você possa ter de eficiência voltada para uma área específica ou para um tipo específico de trabalho, que vai ter um resultado maior ali dentro do sua eficiência do seu time, tá? Isso você pode até utilizar um Pareto, talvez, para te ajudar com relação a isso. E a gente vai falar dessa questão de gráficos um pouquinho mais para frente, tá? Mas por enquanto, entenda que a gente vai precisar monitorar isso. Por isso, eu vou ter aqui um departamento, tá? Então, que é o departamento que fez essa solicitação, e eu vou ter também um solicitante, tá? Então, que vai ser a pessoa que pediu por esse serviço, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer eu vou criar aqui também a opção da pessoa me dizer quais são ali os itens, né, ou quais são ali as categorias de serviço que devem ser feitas, tá? Então aqui a gente vai ter um tipo de serviço, ou melhor, até vou chamar aqui como categoria, tá? E aqui um tipo de serviço. Qual que é a diferença da categoria e do tipo de serviço? Categoria, aqui nessa estratégia, tá aí, como eu sempre falo, você pode ter liberdade para criar estratégias diferentes, se isso faz mais sentido para sua realidade ou para sua empresa, mas categoria vai ser, por exemplo, manutenção corretiva, manutenção preditiva, manutenção preventiva, entendeu? Coisas do tipo, porque isso faz com que você tenha uma condição, né, de separar isso depois e visualizar quantas horas ou quantas ordens de serviço eu estou tendo vindo do departamento X ou da área Y e que tem a ver com manutenção corretiva, né? Então talvez se eu olhar só essas ordens de serviço e monitorar ali quais são os tipos de falha que estão gerando esse tipo de manutenção corretiva, eu vou começar a entender que se eu melhorar a minha manutenção preditiva ou preventiva daquela área relacionadas àquele tipo de falha, eu reduza muito ali as atividades e paradas não programadas em linha de produção. Então percebe que o que a gente está falando com relação à base de dados agora começa a ter mais caráter de gestão em si. Então a gente começa a poder fazer perguntas mais interessantes e tomar decisões mais bacanas, tá? Então tudo que a gente estruturou até agora sim vai começar a trazer aí uma visão de gestão para o seu negócio, tá? Então isso é importante. Percebe que tem um trabalho anterior que precisa ser feito para você ter uma base sólida para poder montar todas essas saídas, tá? Mas enfim, então categoria, tipo de serviço. Aí depois da categoria e do tipo de serviço, eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou calcular aqui quanto que, ou melhor, calcular, né? Eu vou registrar qual é o maquinário que está envolvido, tá? Então eu vou ter aqui, ó, maquinário, para que eu possa entender ali, né, efetivamente qual é o maquinário que eu estou tendo. E daqui da guia do maquinário, eu já tenho lá, né, o tag desse maquinário, eu tenho lá a descrição, eu tenho a categoria, eu tenho aqui a localização e eu tenho aqui a situação, tá? Então o que eu vou buscar dessas informações aqui? Eu quero o tag, tá? Então eu vou trazer para cá o tag, eu vou trazer aqui a questão de descrição, tá? Então aqui a descrição dele. Eu vou trazer aqui, eu até vou chamar de descrição maquinário, ok? Eu vou trazer aqui, olha, a questão da categoria do maquinário, tá? Porque isso vai fazer diferença também pra gente. Poxa, eu quero analisar máquinas que são parecidas lá no meu processo da minha empresa, né? Então isso vai me ajudar, tá? Então categoria maquinário. Depois, eu tenho aqui a localização, e a localização é importante para mim. Tá? Então, quando eu faço isso, você vai perceber que eu já vou ter ali uma estrutura diferente. Eu só vou mudar aqui de maquinário para COD maquinário. Vai aparecer ali o código da máquina mesmo, para ficar mais fácil de você poder buscar isso, tá? Ou até melhor, você até tirar esse carinha daqui. Fica até mais agradável ali pra gente. Eu posso buscar essas informações e só omiti-la na hora de apresentá-la no meu user form, vai funcionar bem, tá? Já tem a tag, a descrição, tem ali a categoria, tem aqui a localização, já é o suficiente com relação a isso.
Fez essa estrutura, né? Então trouxemos aqui a questão do maquinário em si. Já tem aqui a parte de dados relacionados ao serviço que a gente está executando. O próximo passo que a gente vai fazer agora é a gestão da execução do serviço mesmo. Então aqui eu vou colocar funcionário responsável. Então quem que executou esse serviço, né, que fez esse atendimento. Depois vou colocar aqui a data início. Permitindo ali que a pessoa tenha mais de um dia, digamos assim, de serviço. Isso pode acontecer dependendo do tipo de serviço que você tem. Aqui a data de conclusão. Depois eu vou ter o horário de início, horário de conclusão. Eu vou colocar aqui também a opção da pessoa fazer ali então um horário de início, um horário de conclusão. Eu vou colocar ali a opção da pessoa colocar também o tempo total demandado, né? Então que é o tempo efetivo, até o tempo efetivo fica até melhor, tempo efetivo. Então, que seria o tempo real que a pessoa teve para a execução daquele trabalho. Isso é importante também para você poder ter uma noção de como que está o tempo para cada tipo de trabalho, esse tipo de coisa, tá? Então, percebe que eu estou trazendo aqui várias estruturas diferentes ali de trabalho, tá? Vou até colocar uma coluna nova aqui. Percebe que eu estou criando, que eu estou pensando em opções? Daí você pode, por enquanto, ir adicionando. Por isso que eu estou fazendo o Excel antes de fazer ao resto do projeto, tá? Então o Excel ele tem que vir antes, porque é aqui que você está fazendo esse pente fino no seu rascunho justamente, tá? Daqui eu vou colocar observações, né? Observações, tá? Então percebe que vai ter bastante coisa aqui, tá? Observações. Justamente para a pessoa poder colocar ali uma condição um pouco melhor até isso aqui nem é aqui o lugar certo disso, Ctrl X, eu vou colocar aqui depois o tipo de serviço, inserir linhas recortadas, só para trocar de posição aqui, ficar mais lógico na hora de a gente fazer lá no VBA, então, beleza, fizemos ali o tempo efetivo, aí tem uma outra condição, né? Então a gente fez ali essas estruturas e uma outra informação que eu preciso ter uma coisa é a data que a pessoa pediu, né, o meu serviço, né? Então abriu essa ordem de serviço hoje, por exemplo. Outra coisa é a data que eu comecei a fazer o trabalho, que seria essa data de início, e a data que eu terminei o trabalho, que seria a data de conclusão, né? Agora, uma outra coisa que eu preciso levar em consideração é qual é a data limite para a execução desse serviço, ou seja, pela ótica do meu cliente, né, desse meu solicitante do serviço, quando que eu deveria terminar esse serviço? Por que isso é importante? Isso leva 2 pontos em consideração. Primeiro ponto em consideração, a pessoa que está pedindo, normalmente ela vai ter uma visão de urgência. Ah, Lucas, mas de vez em quando a pessoa vai tratar tudo que ela tem como urgente. Com certeza isso acontece, tá? Não vamos ser hipócritas com relação a isso. A pessoa vai pedir como urgência, a pessoa vai sempre te tratar tudo dela como urgência, e várias outras pessoas fazem isso. Então isso cabe à gestão também ter um filtro com relação a isso, ter uma estratégia de triagem, digamos assim, dessas demandas, mas isso é assunto para uma outra aula, tá? Agora, quando a gente fala dessa visão, é importante que eu também dê o benefício, né, da pessoa poder mostrar qual que é essa visão de importância que ela tem, tá? Isso é importante, porque a pessoa ela tem uma visão melhor do que eu, do que ela precisa para a área dela, então esse dado tem que vir dela. Segundo ponto importante você ter isso é para você fazer uma comparação de satisfação, tá? Porque se você presta serviço, seja para uma empresa, seja como PJ, enfim, você precisa ter essa visão de quanto você está fazendo de satisfação, ou seja, quanto você está obtendo de satisfação, e um dos pontos principais de todo o serviço é a questão do prazo de entrega, ou seja, se a pessoa tem uma expectativa de que aquele serviço, seja ele qual for, seja pronto em 2 dias e você fez em 5, provavelmente aquela pessoa vai ficar insatisfeita com isso, né? A não ser que tenha ali uma justificativa, tenha uma negociação em cima disso. Agora, se você tinha uma expectativa de 2 dias e você fez em 1, provavelmente a pessoa ficará mais satisfeita com relação a isso. Então isso também vai trazer uma visão do quanto você está conseguindo ser ali mais assertivo com relação ao atendimento da demanda do seu cliente, tá? Então por conta disso, quando a gente faz aí essa mecânica, a gente vai fazer aqui um campo onde a pessoa possa colocar essa informação aqui de data, tá?
Então vamos lá, deixa eu encontrar aqui o melhor campo. Então aqui a gente já tem o departamento, temos a solicitação, temos aqui o solicitante. Vou até colocar isso aqui já antes mesmo. Vou colocar aqui data desejada, por exemplo, tá? Então que é a data que a pessoa vai te pedir para colocar essas informações. Então percebe que tem bastante informação aqui. A gente vai precisar fazer um layout de formulário que fique bacana para a gente estruturar isso de forma lógica ali, tá? Uma outra coisa que a gente vai precisar pensar é o seguinte: dentro dessas mecânicas todas, eu vou precisar trabalhar com filtros lá dentro da minha lista, assim como a gente já fez com outras estruturas, como por exemplo aqui em maquinário, onde a gente tem uma lista à esquerda que serve como base de dados geral, uma lista no meio que vai servir como critérios de filtro, né, de busca, e depois uma lista à direita que é a lista onde eu realmente tenho ali os dados que estão sendo apresentados na minha list box depois de filtrados. Então essa mesma mecânica eu vou montar aqui também para as ordens, tá? Então, primeiro, quais são os campos que fazem sentido eu ter como filtros, né? Então, primeiro aqui é a data de criação, porque muito provavelmente a pessoa vai querer buscar essa informação por data e isso vai ajudar ali, facilitar o trabalho da pessoa, tá? Então, eu vou pegar essa data de criação, vou copiar e vou trazer ela aqui e vou colar aqui na coluna T, tá? E eu vou colar duas vezes, porque eu vou dar a possibilidade da pessoa fazer data inicial de criação e data final de criação, tá? Segunda coisa que a gente vai visualizar é a questão de departamento, solicitante, a data desejada também vão aparecer ali pra gente, tá? Então eu vou pegar esses itens, vou trazer para cá, tá? E eles também vão trazer aqui pra gente uma questão bacana ali de visualização, tá? Outra coisa que eu vou ter aqui, né? Então data desejada, como é data, ela vai aparecer também duas vezes para eu poder fazer data inicial e data final. Então eu já copiei aqui mais uma vez a data desejada e vamos para ela pegar a próxima informação. Categoria, tipo de serviço, observações eu não quero, tá? Então eu estou optando por não usar isso como critério de filtro. Se você quiser, você pode colocar ele ali também. Ele funcionaria exatamente como a descrição aqui do item em si, tá? Além disso, né, então eu fiz ali a parte do tipo de serviço, observações não vai. Tag, né, então eu quero sim pesquisar por tag, quero pesquisar por descrição, quero pesquisar por categoria, por localização, né, por funcionário responsável também, tá? E até aqui pela data final. Não vou me preocupar com a data de início, vou me preocupar com a data de conclusão ali da atividade, tá? Então todos esses vão ser critérios de filtro. Então data de conclusão, e eu vou pegar aqui também a parte de tempo efetivo, tá? Não vou pegar tempo efetivo não, vou pegar só a data. E aí vou trazer para cá. Então data de conclusão. Opa, deixa eu colar aqui corretamente, Ctrl C e trazer para cá, Ctrl V. E aí eu vou colocar também duas vezes porque eu quero que seja um range de datas, tá? Então percebe que vai ter bastante filtros aqui nessa estrutura, tudo bem? Mas vai ficar bem interessante lá para a pessoa poder navegar com várias mecânicas diferentes, tá? Ótimo, fizemos essa parte. O que mais que a gente vai ter que ter? Eu preciso ter algum lugar que me mostre uma estratégia de filtro, tá? De status. Então, o que está concluído, o que não está concluído, o que está pendente, o que está atrasado, tá? Isso é importante. Eu não vou fazer aqui, mas eu aconselho muito que vocês também tenham uma estratégia de priorização, tá? Então, eu não vou fazer aqui porque isso faria com que você tivesse um projeto muito maior e de uma coisa que a gente já fez em outro projeto, que é o projeto lá de Kanban, tá? Então, dá uma procurada aqui no canal, tem um projeto que fala de Kanban em VBA. Lá a gente fez a estratégia de priorização para gestão de atividades e aí lá a gente criou uma estratégia de pontuação pensando em gestão de risco, que dá essa flexibilidade ali para você e um direcionamento mais simples para a equipe em si do que ela deve fazer primeiro, o que ela pode deixar ali de lado para fazer depois, tá? Então isso ajuda, isso facilita e deixa a equipe mais autônoma sem que ela tenha o risco ali de errar quando decide o que fazer primeiro e o que fazer depois, tá? Então eu vou inserir aqui apenas, tá? Mas eu novamente aconselho que exista essa estratégia de priorização, uma coluna de status, tá? E eu vou também utilizar aqui o status como critério de filtro. Então a pessoa também vai poder visualizar por status, tá? Beleza, então a pessoa filtrou ali todas essas informações, eu vou copiar isso aqui tudo, mas antes de fazer isso já vou pegar aqui tudo que é data, por exemplo, olha. Então data desejada, vou pegar aqui
data de início, a data de conclusão. Então todos esses itens aqui são datas, então eu já vou chamar eles aqui de data abreviada, tá? Deixa eu só conferir aqui um detalhe, vim aqui em número, português Angola, nada a ver, deixa eu colocar aqui no português Brasil. Pronto, agora sim. Então é esse formato aqui de data e pronto, beleza. Às vezes ele dá uma bagunçada aqui com essa questão, então eu já acertei ali. Depois aqui solicitante, isso aqui é tudo variável, então eu não preciso me preocupar. Categoria, tipo, observações, tag, a data a descrição ali do maquinário, categoria, localização, funcionário responsável, essa parte não preciso me preocupar. Agora, horário e tempo efetivo, esses eu preciso. Então esses daqui, né, eles vão ser hora. Tá, então esses aqui vão ser formato de hora. Deixa eu já trocar aqui também. Tá português Brasil, beleza. Então o formato que eu quero é esse formato aqui, olha. Por quê? Esse formato vai ficar bacana ali para eu poder fazer a apresentação. E esse tempo efetivo, ele pode ser maior do que 24, dependendo do tipo do trabalho que eu tenho. Então eu vou vir para cá, vou vir aqui, olha, no horário, no hora, e vou colocar aqui como 37, 30, 55. Esse daqui permite que vocês tenham um volume de horas maior do que 24 horas. Então, se por exemplo, sei lá, levou 36 horas para fazer uma manutenção, você vai poder colocar esse valor lá e ele vai aceitar isso para você, tá? Beleza? Então, ele já fez aqui essa mecânica, tá? E aqui eu vou ter o botão de status, que não vai mudar muito, tá? Então, beleza, agora tá todo mundo configurado. Vou copiar isso daqui tudo. Vou trazer isso daqui para cá, olha. E vou colar aqui, ok? E aqui no meio, né? Então nos critérios eu também posso já colocar aqui nos formatos que eu gostaria, tá? Então, pegando aqui data de criação, departamento solicitante, data desejada, depois eu tenho aqui mais algumas datas aqui para frente, que vai ser a data de conclusão, que aparece também 2 vezes, tá? Esses campos, como a gente já viu, vai aparecer aqui como data. Deixa eu já, tá certo aqui, tá certo ali, beleza? Então assim já fica totalmente configurado pra gente, tá? Ótimo. Fizemos aqui agora o esqueleto que vai receber essa base de dados no Excel. Próximo passo, agora eu preciso verificar quais são os itens que eu vou precisar ter opções, tá? Então, por exemplo, OS, data, departamento, eu não preciso me preocupar muito, porque dentro de funcionários, tá? A gente já tem aqui algumas informações. Na verdade, até o departamento eu vou precisar criar sim, tá? Então, porque ali eu tenho só de manutenção. Então, a primeira lista que eu vou ter que ter são os departamentos. Então, eu vou vir aqui na BF e vou criar departamentos, para que eu crie essas opções e a pessoa possa realmente selecionar isso lá, tá? Então, vou deixar aqui na configuração correta. Beleza. Depois disso, qual que é o próximo que eu preciso, né? Posso até vir aqui do lado que está mais fácil, mais perto, né? Então, solicitante, também é importante que eu tenha ali a opção, porque assim evita que a pessoa faça preenchimentos errados, consequentemente que você tenha problema no dashboard depois que a gente vai criar, tá? Então, solicitantes. Ok? Então, colocou ali solicitante, a gente já vai ter ali essa informação. Depois aqui, olha, data desejada não preciso, categoria, né, que é a categoria do serviço, isso aqui também vai ter, e o tipo do serviço também, então já vou colocar ali os dois, tá? Aqui categorias e pula uma linha aqui, né, uma coluna, tipos de serviço, beleza? Depois disso, né, então passei aqui por categoria, tipo de serviço, daí aqui depois, né, vindo aqui para frente, observações, tag, descrição de maquinário, já vem lá da nossa base de maquinário, não preciso me preocupar. Categoria, localização, funcionário responsável, esses aqui eu também não preciso. Data também não. Início, tempo efetivo e status vai ser fórmula, tá? Então todos esses aqui são os critérios que eu vou ter com o formato de caixa de combinação, por isso eu tenho listas para esse preenchimento, ok? Então isso daqui é importante, já vai deixar a gente ali com essa base mais estruturada, digamos assim, ok? Bom, então montamos aqui toda a estrutura. O que a gente vai fazer na nossa próxima aula? Próxima aula a gente vai lá para o Canva, a gente vai criar agora uma base, né, também um layout parecido com o que a gente fez nos outros, que recebam em todas essas informações agora, e agora sim a gente vai ter uma quantidade de informações bem maior. E depois, né, a gente volta para cá, para o Excel, para poder montar também essas versões, também essas mecânicas. Então tem bastante coisa ainda para a gente fazer, ok? Eu fico por aqui, até o próximo vídeo.